Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma leitura e essa leitura é para o signo de Áries. Bem-vindo, Áries. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Áries, hoje nós vamos dar uma olhada geral, tá bom? Eu vou tirar uma cruz celta e o que sair, nós vamos ver, é o que vai chegar até vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar então essa leitura. Essa leitura é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou se você tem esse signo forte no seu mapa, tá bom? E essa leitura, ela vale para 30 dias a partir do momento que você chegou até aqui, tá? Se você chegou até aqui ou se aqui chegou até você, 30 dias vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar. Uma mensagem para o coletivo do signo de Áries. Universo, qual é a mensagem que quer chegar para o coletivo do signo de Áries? Vamos lá? Vamos lá, Áries, vamos lá. Uma mensagem para o coletivo do signo de Áries. Qual é a mensagem que quer chegar para Áries? Ok, gratidão. Ok, tem hora que as cartas elas se jogam. Ok, vamos lá. Ok. Mensagem para o coletivo do signo de Áries. Vamos lá. Qual é a mensagem que quer chegar para Áries? O que está acontecendo? Qual que é os próximos 30 dias, a energia dos próximos 30 dias? Ok, aqui. Ok. Gratidão. Vamos lá. Vamos lá, Áries. Vamos ver. Vocês têm... Eu não estou financeiramente estável aqui, tá? Eu não estou. Vocês podem estar lidando com alguém no qual o problema são as finanças, tá bom? E, logicamente, não adianta a gente querer fechar o olho, né? Porque, sim, quando a gente não tá bem financeiramente, a gente se sente inseguro, mais inseguro do que o normal, né? Então, sim, aqui tem uma questão, alguém aí está financeiramente instável, né? Então, pode ser que alguém está dando um tempo ou se afastou um pouco, ou está meio preocupado, está recuperando essa energia da preocupação, tá? Ou está procurando o trabalho, procurando maneira de fazer, de manifestar mais dinheiro, tá bom? Tá aqui, tá? Tem essa questão aqui na energia de vocês. Pode ser que por isso tem alguém aí que escolheu a solitude, tá? Solidão é diferente de solitude, né? A solidão, a gente se sente sozinho mesmo estando cercado de gente, mesmo a gente tendo pessoas que amam a gente, que chegam e dão suporte, né? A gente tem aquele vazio no peito, né? A questão da solidão. A solitude, às vezes, a gente escolhe ficar sozinho. Não. Eu tenho pessoas que me amam, eu amo as pessoas, eu sei que eu posso contar com muitos deles, né? Mas eu acho que é um momento para eu poder ficar sozinha, é um momento de eu me recompor, é um momento de eu me fortalecer. E é muito importante momentos na vida da gente. Olha aqui, como tem uma pessoa, deixa eu tirar a mão aqui. Olha como tem uma pessoa sozinha num barco. É como se uma pessoa está tirando um tempo para poder meditar, para poder se refazer. Todo mundo precisa disso. E às vezes é uma zona muito, às vezes, desconfortável, porque a gente pode, às vezes, é um momento de autodescoberta, é um momento de autorreflexão, é um momento de você poder encontrar suas respostas. Às vezes você pode achar que você não está pronto para oferecer algo, e não é só dinheiro não, viu? Isso aqui pode ser vocês ou pode ser alguém, tá? E não é só questão de dinheiro não, às vezes emocionalmente agora eu não estou me sentindo como se eu estou pronto para poder oferecer alguma coisa. É aí que a gente vai dar um tempinho. E outra coisa, não dura a vida toda, lógico que não, é um momento no tempo. Então vocês podem estar lidando com vocês podem estar passando por esse momento ou vocês conhecem alguém que estão passando por esse momento de solitude. É algo saudável, viu, pessoal? Não é algo saudável. É algo saudável para o seu coração, para sua mente, para tudo, para sua energia. Vamos ver aqui. Ok, encare. Ok, nós temos aqui
esse bicho aqui, que é um porco do mato, parece, né? Encare os seus problemas frente a frente com confiança e coragem, e você vai emergir vitorioso. Encare os seus problemas com confiança e coragem. Problema todo mundo tem. É a maneira que nós encaramos eles que faz a diferença. Quem somos nós? Vítima, vítima do mundo, vítima, vítima, vítima. Essa mentalidade da vítima, ela é perigosa porque ela te enfraquece, tá? Ela te enfraquece, né? Então, às vezes você pode ver, às vezes a gente vê pessoas que estão em situações bem difíceis, né? E às vezes elas não têm essa mentalidade da vítima, e tem outros que estão numa situação melhor. Então, só toma cuidado com essa mentalidade, tá? Tenha coragem. Uma vez eu escutei uma frase, eu escutei a frase de alguém, foi até um conhecido, falando que problema tem que ser grande. Eu achei engraçado ele falar isso, falando assim, problema tem que ser grande. Eu achei engraçado, né? Eu tenho um senso de humor assim. E aí eu fui entender, porque esse é uma pessoa que gosta de encarar o problema de frente a frente, né? Gosta de um, como é que fala? Gosta de um desafio, né? Lógico que foi uma brincadeira, mas... Então é isso, lembra que o problema tá lá, você não pode mudar. E todos nós estamos no mesmo barco, né? O problema tá lá, aconteceu alguma coisa, você não pode mudar ele. Não tem como você mudar. Como que você vai reagir em questão a ele? Então tá falando aqui, em frente com coragem e confiança que você vai emergir vitorioso. Aquela escritora famosa, qual é o nome dela? Ela é uma poetisa americana, eu falo muito o nome dela e agora ela tá me escapando o nome dela. Gente, ela é uma poetisa americana, ela morreu não faz muito tempo não. Ela fala assim que a coragem é uma característica a mais importante no ser humano, no homem, na pessoa, no ser humano, tá? A coragem é o mais importante, né? Que é coragem de seguir, coragem de continuar, coragem de independente de qualquer coisa, né? Então, Maya Angelou, ela é poetisa americana, ela morreu não faz muito tempo. Ela falava isso, que coragem é a característica mais importante no ser humano. E uma coisa que vocês têm que fazer eu tenho esse deck aqui, ele é um conselho de como que você vai melhorar, o que você pode fazer para poder melhorar a sua energia, para poder melhorar a sua saúde, melhorar para você poder ter mais bem-estar, tá? É um conselho. E aqui tá falando, beba, hidrate-se, tá vendo? Beba bastante água, número 27, 7, 8, 9. Beba bastante água. Tô falando com um grupo de pessoas aí que tá esquecendo de beber água. Gente, o cérebro, ele é feito de mais de 70% de água. O cérebro é responsável por tudo. O cérebro é responsável pela sua saúde mental, pela saúde do seu corpo, né? A sua mente, né? Então o cérebro, ele é feito de mais de 70% de água. Então imagina, se você não tá bebendo muita água, seu cérebro vai padecer um pouquinho, tá? Vou falar uma coisa para vocês que eu faço todos os dias. Eu li uma vez e comecei a fazer e é muito bom para mim. Todos os dias cedo, de manhã, eu acordo cedo antes de qualquer coisa, antes de café, antes de pão, antes de café da manhã, eu bebo um copão de água, tá? 1 ou 2, mas eu bebo um copão antes de qualquer coisa, porque o seu corpo de noite você dorme, o seu corpo desidrata, né? Porque o seu corpo está funcionando, então está usando a água, né? Então, aí quando você acorda cedo, o seu corpo, tudo tá pedindo água. Então, a primeira coisa que eu faço, de manhã eu acordo, bebo um copão de água, tá? E aí depois de uns 10 minutos, 15, não sei, aí eu faço meu café e faço tudo, né? Tem várias pessoas que colocam essa água morninha, um pouquinho morninha, tá? Morninha, não é quente. E coloca metade de um limão nela também, né? Que diz que é bom para poder para equilibrar o pH do corpo, né? Então, água com limão, sem limão, como ficar melhor para você, tá? Aqui o conselho é beba mais água, tá bom? Muito bom.
Vamos lá então, vamos continuar com a nossa leitura. Vamos continuar, vamos ver como que está a energia de Áries. O que que o universo quer trazer? Deixa eu tomar um pouco de água para falar nisso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Qual que é a mensagem que o universo quer trazer até Áries? Como que está a energia de Áries? O que está chegando? O que está acontecendo? Pessoal, eu vou tirar uma cruz celta, tá bom? Vou tirar uma cruz celta para vocês e nós vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Uma cruz celta para o coletivo do signo de Áries. Vamos ver o que está acontecendo nos próximos 30 dias. Vamos lá. 3 vezes. 2, 3. Gratidão. Ok, vamos lá. Qual que é a mensagem que está chegando para o coletivo de Áries? Como que está a energia? O que que Áries precisa saber? O que que o universo quer que chegue até Áries? Gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Primeira carta vocês abrem com o Papa. Tem Áries aí que está ficando mais sério, tem alguma coisa aí que está ficando mais séria. É necessário que, eu acho, pelo que eu estou vendo aqui, tem muito Áries que está se conectando mais com a espiritualidade, observando mais o que os olhos não podem ver, né? Vamos continuar, peraí. Ah, ok. Ok, vamos lá. Alguns de vocês aí... Ok. 2, 5. O Papa e o 5 de espadas. Número 55 pode significar alguma coisa para vocês. Ok. Alguns de vocês aí me parece que vocês estão irritados, tá? Frustrados em relação a alguma... Em relação ao quê? Em relação a algum tipo de regra, algum tipo de... O Papa, vamos lá, o Papa ele fala de regras, fala de seguir as normas, fala de seguir... Ok. Fala de seguir as normas, fala de contrato. Tem alguém aí que pode não tá muito satisfeito com algum tipo de contrato, algum tipo de compromisso. Tem alguém aqui que não está satisfeito com algum tipo de compromisso. Pode ser um contrato de uma casa, pode ser um contrato de uma venda, pode ser qualquer coisa. Mas tem um sistema que tem alguma coisa que vocês não estão satisfeitos. Tá? Olha aí, olha como ele, olha isso, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha como ele olha para o Papa, que representa as leis universais, que representa a religião, que representa as coisas ficando mais sérias. Alguém aí aconteceu alguma coisa que vocês não gostaram, que pode ter deixado um gosto meio amargo, entendeu? Porque o Papa também representa uma lição. Vamos continuar, isso aqui tá bem único, né? Vamos ver. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Touro, e esse Touro pode estar te dando uma canseira. Vamos lá. Vamos continuar. Ok, vamos lá. Ok. A base do jogo de vocês é a Rainha de Copas. Nós estamos falando aqui das emoções. Emoções, ok. Ou seja, tem gente aí que está querendo romper, ok. Tem gente aí que está querendo romper barreiras, romper, fazer alguma coisa diferente, romper, como é que eu vou falar? Fazer alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente. Tem gente aqui que tá tipo assim, eu tô cansado de fazer a mesma coisa e não ter, de querer fazer a mesma coisa, de querer fazer a coisa dessa forma e não ter um resultado que eu espero. Quem sabe se eu fizer uma coisa diferente,
É hora de eu fazer alguma coisa diferente. É hora de eu fazer, de eu romper os meus limites um pouquinho. Eu sempre fui muito certinho, eu sempre quis fazer muitas coisas de acordo com o que eu fui ensinado, ou com o que alguém me ensinou, muito cheio de regras. O Papa, muito cheio de regras, muito cheio de limites. E a Rainha de Copas, é hora de eu fazer alguma coisa mais, de eu seguir a minha intuição, seguir a minha emoção, seguir o que o meu coração está falando, deixar de querer fazer alguma coisa diferente. Aqui a mensagem é essa. É hora de eu fazer alguma coisa diferente. É isso que eu escuto. Vamos ver. Ah! 3 de espadas. Libra. Aqui muito forte. Pode ser os seus relacionamentos. Pode ser relacionamentos amorosos. Eu faço assim, a luz fica muito clara, né? Pode ser os seus relacionamentos amorosos, pode ser também relacionamentos interpessoais, qualquer relacionamento. Pessoal, aqui tem uma energia de rebelião, revolta, rebelião, tá? No aspecto, sim. Alguma coisa no passado aí que foi decepcionante, que causou muita decepção. Você pode ter... Sabe, alguém pode ter traído, pode ter sido um triângulo, pode ter sido mentira, pode ter sido trauma, pessoas que deixaram vocês na mão de alguma forma, tá? Tá aqui, ó. Isso foi no passado. Pra mim isso aqui é mais do que isso. Pra mim isso aqui é tipo assim, uma consequência de várias coisas. É uma sequência de várias coisas, tá? Então, aqui então é isso. Olha como vocês estão aqui. Vamos ver. Ah, Rainha de Espadas, tá vendo? Aqui. Cortes, colocar limites em muitas coisas, colocar limites em outras pessoas, fazer cortes, fazer uma limpeza energética, cuidar mais de si, no aspecto da sua energia, do seu espaço mental, do seu físico, do seu trabalho. Tá? A Rainha de Espadas, ela fala pra gente assim, de repente, mudar o jeito de conversar com as pessoas, porque essa rainha aqui, o jeito que ela conversa com as pessoas é muito objetivo, ela não quer ofender ninguém, mas se ela tiver que ofender, ela vai ofender para ela poder falar o que ela quer falar, né? Ela não vai intencionalmente ofender ninguém, ela só vai falar o que é verdadeiro para ela, tá? Na boa, né? Então, Rainha de Espadas, é isso, eu vejo vocês aqui fazendo alguns tipos de corte, cortando pessoas, cortando situações, limpeza energética. Tem aqui uma conversa, aqui tem alguma coisa em específico, alguma conversa em específico que vocês precisam ter e que vai acontecer aí. Viu? Esse jogo também tem a ver a Rainha de Copas, né? Esse jogo também tem a ver com, às vezes, com tendo muita paciência, muita empatia, muita tolerância com coisas que às vezes não faz bem para você. Vamos ver. No futuro próximo, Rei de Ouros. Aí, ó, tá vendo? Se prepara. No futuro próximo, vocês vão estar muito ocupados com o dinheiro de vocês. Vocês vão estar muito ocupados fazendo dinheiro. Vocês vão estar muito ocupados trabalhando, cuidando de vocês, cuidando da casa, do ambiente de vocês, cuidando das pessoas que vocês gostam, cuidando do que você gosta de fazer, do seu trabalho, se você é uma pessoa que tem um hobby, o meu hobby é, sabe, eu gosto de cuidar do meu carro, meu hobby é cuidar da minha chacrinha. Eu tenho um hobby. Eu vejo vocês aqui, gente, essa leitura tá muito assim, né? Eu vejo vocês cuidando de alguma coisa de vocês, um hobby, muito introspectivos, cuidando da vida de vocês. E é o Rei de Ouros, cuidando da abundância de vocês. Aqui é dinheiro, aqui é trabalho, aqui é independência. Independência não só financeira, mas mental também. Eu tenho o meu jeito de pensar. Esse rei aqui, ele é um pouco meio cabeça dura, né?
Eu vejo vocês dando um tempo, nós vimos ali a solitude, eu vejo vocês aqui muito isso, dando um tempo, se afastando de alguma coisa. Como que tá vocês nesse momento? 7 de espadas. 7 de espadas. 7 de espadas fala, vocês estão o quê? Vocês estão fazendo aí... Vocês estão fazendo alguma coisa que vocês não devem falar para ninguém. Tá? Não fala muito da sua vida para ninguém. Tá bom? 7 de espadas. Faz quietinho. Não é para esconder, é para proteger, tá? Não fala nada enquanto você não estiver mais perto do seu objetivo, tá bom? Mantenha a sua vida. 7 de espadas, tá falando aqui, eu tô fazendo coisas, mas eu tô quieto. Tá? Eu não tô parado não. Quem me vê pode até pensar que eu não tô fazendo nada, mas eu não tô parado não. 7 de espadas. Pessoal, vocês aqui também, aqui eu vejo alguns de vocês aí mudando de trabalho, viu? Alguns de vocês aí vão estar mudando de trabalho, deixando um trabalho para procurar outro, deixando alguma coisa para procurar outra, tá? Alguns de vocês aí vai ter uma oportunidade para mudar e, de novo, não falem muito, tá? Espera as coisas estiverem andando melhor, andando num lugar mais, numa situação mais firme para você poder falar, tá? Alguém aí vai ter uma oportunidade, vai ter uma oferta de ajustar, de mudar de trabalho, de ganhar, de fazer alguma coisa que você quer, que vai ser bom para você. Lembra que o nosso rei de ouro está aqui. Esse rei de ouro é dinheiro. Olha o tamanho da moeda aqui, na mão dele. Vamos lá, dinheiro, vamos ver. O seu ambiente, vocês têm o rei e a rainha de ouros, o seu ambiente. Seu ambiente seguro, cada vez mais seguro, estável. Você pode estar cuidando de pessoas aí que dependem de você. Outra carta que fala de dinheiro. E outra coisa, para alguns de vocês aí, vocês vão estar trabalhando num relacionamento, viu? Tentando fazer um relacionamento dar certo. Tentando, eu falo assim, às vezes pode soar um pouco estranho, mas vocês vão estar aí envolvidos com alguém e vai ter uma troca, viu? Tá aqui, ó. Rainha de ouros. Para alguns de vocês aí, espero que para todo mundo que queira, né? Aqui tem uma troca, você com alguém, tá? Tem o rei e a rainha, tá aqui, ó. Alguns de vocês vão estar aí envolvidos com alguém no qual vai ter uma troca. Alguns de vocês aí, o ambiente de vocês, eu vejo que alguns de vocês podem estar muito ocupados com criança, com filho, sabe? Mas o bom dessa carta, sim, eu tô mesmo, tô muito cansado, tô estressado com trabalho, com casa, com filho, com família, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eu cuido de não sei do que, eu cuido do meu vizinho. Essa é a rainha de ouro, né? Ela cuida de todo mundo, né? E ela gosta de fazer isso, né? Tem muita gente que depende de mim, porém, a questão da rainha de ouro é que ela fala que você tá fazendo, que as coisas estão indo bem, tá? Essa é a questão da rainha de ouro. Não é aqui uma torre, uma coisa assim que está catastrófico, não. Não, tá indo bem. O seu ambiente você está fazendo certo, tá? As coisas estão firmes, você está conseguindo, as coisas vão estar bem, vão ficar bem, estão indo bem, tá? Aqui tem sucesso garantido aí com o seu trabalho, relacionamento, cuidando de gente, ganhando dinheiro. Vamos lá. Agora ok, qual que é o seu receio? Ok, pessoal, cuidado com a autossabotagem, tá bom? Aqui, ó. Aqui tá, na posição, um receio que você tem. Ok, cuidado com a autossabotagem, cuidado, não se esquece de se mimar às vezes. Tá? Não se esquece de se permitir dar aquela descansada, fazer aquela viagenzinha, fazer aquela... Não se esqueçam de se mimar às vezes, tá bom? E outra coisa também, eu vejo que para alguns de vocês que estão solteiros, o medo de vocês é ficar solteiro, né? Porque
O 9 de ouros é uma carta que fala de uma pessoa que está mais solteira, né? Que não está em um compromisso muito sério. Então eu vejo que o medo de vocês aqui, para alguns de vocês também é esse, tá? É de não achar ninguém, né? Ou de não fazer dinheiro suficiente, de não ter abundância. Porém, olha que coisa incrível, hein? Vocês têm medo de não ter abundância, o medo de não ter ninguém legal, que vai querer ficar, que vai, né? Alguém que vai valer a pena, né? Só que vocês têm o rei e a rainha de ouros aqui, que falam o oposto. Então eles estão falando, é um medo que você tem, mas cuidado com os medos, porque os medos bloqueiam. O medo, ele bloqueia a nossa abundância. Tá? Os medos, eles bloqueiam a nossa abundância. Vamos lá. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Virgem também? Ok. Então, signos nós temos aqui Touro, Capricórnio, Virgem. Nós temos Libra, forte aqui, Touro de novo, Aquário, Câncer, Aquário. Vamos ver. E o futuro. Eita, Senhor, olha. Futuro. 2 de copas. O futuro tem aqui... Eu acabei de falar, né? Que para alguns de vocês o medo era não achar ninguém legal. E olha o que eles estão respondendo para vocês, ó. 2 de copas. 2 de copas é o Lorde do amor. 2 de copas é relacionamento com interesse mútuo. São duas pessoas que se gostam. São duas pessoas que se querem. Tá? Tá aqui, ó. Futuro. 2 de copas. Tá aqui. Ah, eu já tô num relacionamento assim. Então isso aqui é sociedade. É você se dando... Pode ser uma sociedade, pode ser você desenvolvendo algum projeto onde você vai estar muito contente com o resultado. Aqui pode ser você no seu trabalho aí se dando muito bem quisto, tendo algo muito importante para oferecer que vai garantir o seu lugar nesse trabalho. Tá? Você, em relação ao trabalho, isso aqui pode ser assim, ó. Eu sou bem quisto no meu trabalho porque eu tenho algo importante para oferecer. Onde abre portas, né? Essa é a situação que abre portas, promoção, aumento, né? Expansão, tá? Então, se você já está num relacionamento, isso aqui fala de sucesso em relação a... como é que fala? Se sentindo realizado em relação ao trabalho. Para alguns pode ser uma sociedade. E se você está solteiro, você aqui tem um relacionamento, como nós vimos aqui no passado, tá? Não tem motivo para ter medo, tá bom? Então, Áries, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você quiser fazer uma leitura na sua energia, a informação está na descrição do vídeo abaixo, tem o meu telefone, tem o meu e-mail, você pode mandar, eu respondo, eu falo com você, eu respondo, sou eu que atendo, tá bom? E muito obrigada, essa foi a sua leitura, não se esqueçam de se inscrever no canal, boa sorte, fiquem com Deus e até logo!